A escuridão da noite cobria o deserto como um manto pesado. O vento cortava a pele, levantando a poeira que cegava os olhos e tornava cada passo uma luta contra a própria terra. Carmen apertava a pequena mão de seu filho, Miguel, de apenas 6 anos. Cada vez que seus pés afundavam na areia, ela sentia que a liberdade estava próxima. Mas também sentia o medo crescer dentro dela, como um monstro pronto para devorá-la. Fugir de sua terra natal não era uma escolha, mas uma necessidade. Em sua cidade no México, a violência tomava conta das ruas, e Carmen sabia que, se ficasse, a morte poderia bater à sua porta a qualquer momento. Assim, com algumas moedas no bolso e um coração cheio de esperança, ela e Miguel se juntaram a um grupo de imigrantes que tentavam atravessar a fronteira para os Estados Unidos. A jornada foi exaustiva. Dias caminhando sob o sol escaldante, noites de frio cortante. A fome queimava por dentro, mas o medo queimava ainda mais forte. Finalmente, após uma travessia perigosa pelo Rio Grande, chegaram à fronteira. Mas ali não havia liberdade. Havia cercas de arame farpado, soldados armados e o caos. Foi então que tudo desmoronou. Em meio à multidão desesperada que tentava cruzar para o outro lado, Carmen sentiu um empurrão forte. Por um instante, sua mão escorregou da de Miguel. Apenas um segundo. Apenas um momento de descuido. E quando olhou ao redor, ele não estava mais ali. Miguel. Seu grito rasgou o silêncio da noite. O pânico tomou conta dela. Carmen empurrava pessoas, tentava atravessar, procurava entre rostos desconhecidos. A multidão se movia como uma onda furiosa, arrastando tudo em seu caminho. Ela gritava, mas sua voz se afogava no som de choros, ordens gritadas em inglês e passos apressados na terra seca. O coração de Carmen batia descompassado. Seus olhos varriam cada canto, buscando aquele rostinho tão familiar. Ela correu para um grupo de crianças assustadas, mas Miguel não estava entre elas. Perguntou a outros imigrantes, mas ninguém tinha visto para onde ele havia ido. O medo transformou-se em desespero. Ela caiu de joelhos, soluçando. Meu Deus, onde está meu filho? Os agentes da patrulha começaram a empurrar as pessoas para dentro de ônibus e cercados improvisados. Carmen tentou resistir, tentou escapar para continuar procurando Miguel, mas mãos firmes a seguraram. Meu filho. Eu preciso encontrar meu filho. Ela gritava, mas ninguém ouvia. Ou talvez ouvissem, mas não se importavam. Levando-a para um centro de detenção, os soldados não enxergavam uma mãe desesperada. Para eles, ela era apenas mais uma imigrante. Apenas um número. Os dias seguintes foram um tormento. Carmen implorava, chorava, rezava. Cada criança que via fazia seu coração disparar, mas nenhuma delas era Miguel. Seu peito doía como se tivesse sido arrancado algo vital. Ela não dormia, não comia. A esperança se misturava com o desespero até que, um dia, foi levada para uma sala onde uma tela brilhava com fotos de crianças encontradas desacompanhadas. E então, ali, na última imagem, Miguel. Vivo. Assustado. Mas vivo. As lágrimas de Carmen caíram pesadas. Seu menino estava do outro lado da cerca, mas pelo menos ainda respirava. Agora, a luta era outra: provar que era sua mãe, atravessar a burocracia cruel que separava famílias, implorar por um reencontro. A liberdade que ela buscava ainda estava distante. Mas uma coisa era certa: Carmen nunca deixaria de lutar por seu filho. E enquanto houver mães como ela, que desafiam o impossível por amor, a esperança nunca morrerá. Os dias seguintes foram de angústia e incerteza. Carmen viu outras mães receberem a notícia de que seus filhos haviam sido deportados sozinhos, levados para abrigos superlotados ou, pior, desaparecidos sem rastros. O medo se intensificava, mas sua determinação crescia junto. Entre interrogatórios frios e promessas vazias, ela se manteve firme. Cada nova barreira parecia insuperável, mas dentro dela havia uma chama que não se apagava. Ela começou a aprender palavras em inglês, escreveu cartas desesperadas e encontrou outras mães na mesma situação. Unidas, ergueram suas vozes. Até que, um dia, seu nome foi chamado. Ela foi levada a um pequeno escritório onde uma agente da imigração lhe entregou um formulário. Assine aqui, disse a mulher, com um olhar distante. Carmen mal conseguiu ler as palavras, mas assinou. E então, a porta ao lado se abriu. Lá estava Miguel. Seus olhinhos castanhos estavam marejados, seu pequeno corpo tremia. Por um momento, parecia que o tempo havia parado. Então, ele correu para os braços da mãe. Carmen o segurou com tanta força que sentiu seus ossos doerem,
mas não se importava. Ele estava ali. Ele estava seguro. As lágrimas rolaram enquanto ela sussurrava promessas de nunca mais soltá-lo. Nunca mais deixaria que o levassem para longe dela. A luta ainda não havia terminado, mas naquele momento, nada mais importava. Miguel estava de volta em seus braços. E, pela primeira vez em muito tempo, Carmen sentiu que a esperança era real. Mas o pesadelo ainda não havia terminado. A nova batalha começava agora: reconstruir suas vidas em um país que nem sempre acolhia bem os imigrantes. Carmen foi liberada, mas recebeu um documento informando que deveria comparecer a uma audiência de imigração. O risco de deportação ainda era real. Sem dinheiro, sem casa e sem contatos, ela segurou Miguel pela mão e caminhou até um abrigo para imigrantes, onde recebeu um prato de comida e um colchão fino para dormir. As noites eram insones, cheias de pensamentos angustiantes. E se nos mandarem de volta? E se eu nunca conseguir um emprego? Mas ao olhar para Miguel dormindo ao seu lado, ela soube que desistir não era uma opção. Com a ajuda de voluntários, conseguiu um trabalho temporário limpando casas. Cada centavo economizado ia para um advogado de imigração. Carmen enfrentou longas filas, respondeu perguntas humilhantes e ouviu respostas evasivas, mas não desistiu. Um dia, recebeu um telefonema de seu advogado. Havia uma chance de conseguir um visto humanitário. Seu coração acelerou. Vamos lutar, ele disse. A sua história precisa ser ouvida. Na audiência, Carmen falou sobre a violência em sua terra natal, sobre o desespero da fuga e o inferno da separação. Ela mostrou cada documento, cada foto, e quando terminou, lágrimas escorriam por seu rosto. O juiz ficou em silêncio por um longo tempo antes de finalmente falar. A senhora e seu filho poderão permanecer nos Estados Unidos sob proteção humanitária. Carmen desabou em lágrimas. A luta tinha valido a pena. Pela primeira vez, sentiu que a liberdade não era apenas um sonho distante. Miguel sorriu, abraçando-a com força. Eles tinham um futuro pela frente. E, dessa vez, juntos. E foi ali, naquele tribunal, que Carmen percebeu que sua história não terminava ali. Agora, ela tinha uma nova missão: ajudar outras mães a não passarem pelo mesmo sofrimento. Mas o pesadelo ainda não havia terminado. A nova batalha começava agora: reconstruir suas vidas em um país que nem sempre acolhia bem os imigrantes. Miguel começou a frequentar a escola pública do bairro. No início, ele estava animado. Mas rapidamente, o brilho em seus olhos começou a desaparecer. As palavras em inglês eram estranhas, os colegas riam do seu sotaque e zombavam de sua roupa simples, do seu jeito quieto. Chamavam-no de ilegal, de intruso. Empurrões no corredor, sussurros quando ele passava. Carmen notou a mudança. Miguel chegava em casa calado, com os olhos baixos. Perguntava o que estava errado, mas ele apenas balançava a cabeça. Até que, um dia, ela encontrou sua mochila rasgada e um bilhete escrito: "Volte para seu país". Seu coração se partiu. Ela queria protegê-lo, mas não sabia como. Conversou com a diretora, que prometeu olhar a situação, mas nada mudava. Então, Carmen tomou uma decisão: ensinaria Miguel a ser forte. Inscreveu em aulas de inglês comunitárias, contou-lhe histórias de coragem e mostrou que, não importa o que dissessem, ele tinha tanto direito de estar ali quanto qualquer outra criança. Com o tempo, Miguel começou a reagir. Encontrou um amigo, outro imigrante que entendia sua dor. Juntos, enfrentaram os desafios da escola. E um dia, quando outro garoto tentou insultá-lo, Miguel ergueu a cabeça e respondeu, em um inglês claro e firme: "Eu pertenço a este lugar tanto quanto você". Carmen, ao vê-lo crescer e se fortalecer, soube que toda a luta havia valido a pena. Eles ainda tinham um longo caminho pela frente, mas agora, Miguel sabia que nunca mais estaria sozinho. No coração de uma cidade fria e indiferente, Marta, mãe de Miguel, cruzava as ruas escuras antes do amanhecer para chegar ao restaurante onde trabalhava como cozinheira. Vinda de um país distante, carregava nos ombros o peso da saudade e o desejo de dar ao filho uma vida melhor. Mas a cozinha onde passava horas de pé, sob o calor sufocante dos fogões, não era apenas um local de trabalho, era um campo de batalha. Os outros funcionários a tratavam com desprezo. Seu sotaque e origens faziam dela um alvo fácil para olhares tortos e cochichos venenosos. "Volte para o seu país", sussurravam quando ela passava. O gerente, um homem frio e arrogante, nunca reconhecia seus esforços, mas sempre apontava seus erros, por menores que fossem. Quando os pratos saíam impecáveis, o mérito era do chefe. Quando algo dava errado, era culpa dela. Um dia,
encontrou seu armário aberto, suas poucas economias espalhadas pelo chão. Um bilhete amassado trazia palavras cortantes: "Não queremos você aqui." O medo apertou seu peito, mas não havia tempo para lágrimas. Precisava do emprego. Precisava alimentar Miguel. As ameaças aumentaram. Naquela noite, enquanto limpava a bancada, sentiu a presença de alguém atrás dela. "O sous-chefe, um homem corpulento e cruel", sussurrou. "Se eu fosse você, não voltava amanhã." Marta respirou fundo. Seu corpo tremia, mas sua determinação era maior. Ela não podia desistir. Não por ela, mas por Miguel. E naquela cidade hostil, prometeu a si mesma que, de alguma forma, encontraria um jeito de vencer. Marta chegou em casa naquela noite sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Miguel, de apenas 8 anos, dormia abraçado a um caderno de desenhos. Seu rosto inocente era um lembrete do porquê ela suportava tudo aquilo. Sentou-se ao lado dele, acariciou seus cabelos e engoliu o choro. Não podia demonstrar fraqueza. Na manhã seguinte, voltou ao restaurante com o coração acelerado. Cada passo até a cozinha parecia um desafio. Quando entrou, os olhares foram instantâneos. O sous-chefe sorriu de canto, surpreso por vê-la ali. Mas Marta não desviou o olhar. "Bom dia", disse com firmeza, pegando seu avental. Os pedidos começaram a chegar, e ela se concentrou no que sabia fazer de melhor: cozinhar. Suas mãos ágeis cortavam vegetais, preparavam molhos, montavam pratos com precisão. Mas não demorou para que os ataques voltassem. O óleo fervente espirrou acidentalmente em seu braço. O sous-chefe passou por trás dela empurrando-a de leve, fazendo-a derramar uma travessa inteira no chão. "Mais uma dessas e você tá fora", o gerente resmungou. O tempo passou arrastado. No final da noite, Marta foi até o depósito buscar mantimentos. Assim que entrou, ouviu o clique da porta trancando atrás dela. Um nó se formou em sua garganta. Socou a porta. "Ei! Alguém aí?" Nenhuma resposta. Lá fora, risos abafados. O frio da câmara frigorífica começou a penetrar seus ossos. Por um instante, o medo tomou conta. Miguel estava esperando por ela em casa. Ela não podia falhar. Seus olhos percorreram o pequeno espaço até encontrar uma prateleira metálica. Respirou fundo e, com todas as forças, começou a golpear a porta. 1, 2, 3 vezes. Até que, finalmente, a tranca cedeu. Saiu ofegante, o corpo trêmulo de frio e fúria. O sous-chefe e um garçom riam no corredor. Mas ao vê-la sair, o riso desapareceu. Marta não disse uma palavra. Apenas caminhou, cabeça erguida, até o escritório do gerente. "Eu me demito", disse, com a voz firme. O homem ergueu uma sobrancelha. Ah? E vai fazer o quê? Sem referência, sem dinheiro, sem nada?" Marta não hesitou. "Vou vencer. E um dia, quando este restaurante fechar, serei eu quem estarei servindo o prato final." Naquela noite, voltou para casa mais leve. Abraçou Miguel e sussurrou: "A partir de hoje, tudo vai mudar." E assim começou sua verdadeira jornada. Nos dias que se seguiram, Marta acordava antes do sol nascer e passava as noites planejando. Pegou suas economias, poucas, mas preciosas, e começou a preparar marmitas para os vizinhos que trabalhavam em turnos longos. Cada refeição carregava o sabor de sua terra natal, um tempero que ninguém mais sabia replicar. O cheiro de comida caseira começou a se espalhar pelo prédio. Em poucas semanas, o que começou como um favor para conhecidos se transformou em algo maior. Os pedidos cresceram. Trabalhadores exaustos batiam à sua porta perguntando se ela tinha mais uma marmita disponível. Com um sorriso cansado, Marta sempre dizia: "Amanhã faço mais." Miguel ajudava como podia. Contava os trocados, anotava pedidos num caderninho e embalava os pratos com cuidado. "Mamãe, um dia teremos um restaurante de verdade?" perguntou, os olhos brilhando de esperança. Marta sorriu, segurando seu rosto entre as mãos. "Sim, meu amor. E será o melhor da cidade." Mas o caminho não foi fácil. Uma noite, enquanto carregava sacolas pesadas para entregar pedidos, um homem parou ao seu lado na calçada. "Ouvi dizer que você está vendendo comida sem licença. Isso pode te colocar em problemas, sabia?" Sua voz era fria, ameaçadora. Marta sentiu o estômago revirar. Sabia que estava na linha tênue entre a sobrevivência e o risco de ser denunciada. Mas não podia desistir agora. "Obrigada pela preocupação", respondeu, sem demonstrar medo. "Mas eu sei exatamente o que estou fazendo." Os dias passaram,
com cada nova refeição entregue, mais clientes surgiam. Um deles, um empresário de meia-idade, ficou encantado com sua comida. Isso é incrível! Já pensou em abrir um restaurante? Ela riu, cansada. Um sonho distante. O homem colocou um cartão na mesa. Talvez eu possa ajudar. Naquela noite, Marta segurou o cartão entre os dedos como se fosse um bilhete dourado para um novo destino. O medo ainda existia, mas agora havia algo maior, a esperança. E ela sabia que, pela primeira vez, a vida estava prestes a mudar de verdade. Marta hesitou por dias antes de ligar para o número no cartão. O medo da decepção era tão grande quanto o desejo de mudar de vida. Mas Miguel, sempre curioso, pegou o cartão e disse: "Mamãe, se esse homem gostou da sua comida, talvez ele possa ajudar de verdade." Era a motivação que ela precisava. Quando finalmente discou o número, uma voz amigável atendeu. "Marta. Estava esperando sua ligação. Podemos nos encontrar amanhã?" Seu coração disparou. No dia seguinte, vestiu sua melhor roupa, ainda simples, mas limpa e bem alinhada, e caminhou até um pequeno café no centro da cidade. O empresário, chamado Richard, a recebeu com um sorriso. "Sente-se. Quero ouvir sua história." Ela contou tudo. Falou da dificuldade de conseguir emprego, das ameaças no restaurante, da luta diária para sustentar Miguel. E, acima de tudo, do amor que tinha pela cozinha. Richard a ouviu com atenção. Quando terminou, se inclinou para a frente. "Você tem talento, Marta. E, mais importante, tem coragem. Quero investir no seu sonho." Ela piscou, atordoada. "O quê?" "Tenho um pequeno espaço fechado há meses. Posso ajudar com os custos iniciais, e você entra com sua comida incrível." "O que me diz?" Era um passo gigantesco. Mas quando pensou em todas as dificuldades que enfrentou, os olhares de desprezo, as ameaças, as portas fechadas, soube que não poderia recuar. "Eu aceito." Os dias seguintes foram de trabalho intenso. Marta limpou o pequeno espaço até fazê-lo brilhar, comprou ingredientes com cuidado e desenhou um cardápio simples, mas cheio de sabor. No dia da inauguração, seu coração parecia saltar do peito. Miguel, ao seu lado, segurou sua mão. "Vai dar certo, mamãe." E deu. No primeiro dia, os clientes eram apenas alguns amigos e vizinhos. No segundo, apareceram estranhos, atraídos pelo aroma irresistível. Em poucas semanas, Marta viu algo que nunca imaginou: filas na porta do seu próprio restaurante. Ela conseguiu. Contra todas as probabilidades, venceu. E naquela noite, olhando para Miguel enquanto fechava o caixa, soube que seu passado de dor era apenas o começo de uma nova história, uma história de triunfo. O tempo passou e o pequeno restaurante de Marta se tornou um sucesso inesperado. O boca a boca se espalhou pela cidade, e as pessoas vinham de longe para provar sua comida, elogiando os temperos autênticos e o sabor caseiro que lembrava a infância. Miguel ajudava no caixa, aprendendo com a mãe cada detalhe sobre o esforço e a dedicação que vinham antes do sucesso. Mas nem tudo eram flores. Certo dia, enquanto conferia os pedidos no estoque, Marta recebeu uma visita inesperada. O sous-chefe do restaurante onde trabalhou apareceu à porta, cruzando os braços com um sorriso cínico. "Então era aqui que você estava escondida." Seu estômago revirou, mas manteve a postura firme. "Se veio comer, a fila é do outro lado." Ele riu. "Na verdade, vim avisar. Seu antigo chefe não gostou nada de saber que você abriu um restaurante. E, pelo que ouvi dizer, estão tentando fechar o seu lugar." Marta sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sabia que, como imigrante, qualquer erro burocrático poderia ser usado contra ela. Mas não tinha tempo para medo. Agora, ela tinha algo maior a proteger: seu futuro e o de Miguel. "Se acham que podem me derrubar, não me conhecem." Sua voz saiu firme, sem hesitação. E, naquele momento, Marta percebeu que não era mais a mulher assustada da cozinha apertada. Agora, era uma empresária, e ninguém tiraria dela aquilo que conquistou. Nos dias seguintes, Marta percebeu que os problemas estavam apenas começando. Pequenos incidentes começaram a acontecer. Fornecedores que sempre entregavam no horário passaram a atrasar sem explicação, inspeções sanitárias inesperadas surgiam com frequência, e algumas reservas misteriosamente desapareciam do sistema. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Seu antigo chefe queria vê-la falhar. Mas Marta não se deixou abalar. Em vez disso, trabalhou dobrado. Reorganizou seus contatos, encontrou novos fornecedores e garantiu que tudo estivesse impecável para qualquer inspeção. Miguel, sempre observador,
percebeu o cansaço nos olhos da mãe. Numa noite, deixou um bilhete em cima do balcão. Mamãe, você sempre disse que um prato feito com amor nunca pode ser derrotado. Aquela simples frase acendeu algo dentro dela. No dia seguinte, decidiu agir. Ligou para um jornalista local, que adorava histórias de superação, e contou sua trajetória. Em poucos dias, um artigo sobre a imigrante que venceu contra todas as adversidades foi publicado. O impacto foi imediato. Clientes lotaram seu restaurante, não apenas pelo sabor da comida, mas pela história de coragem por trás de cada prato. E então, como esperado, seu antigo chefe apareceu. Desta vez, sem sorrisos cínicos, apenas com um olhar derrotado. Parabéns. Parece que você conseguiu. Marta o encarou com firmeza. Eu não consegui, eu lutei. E vou continuar lutando. Ele apenas assentiu e saiu sem dizer mais nada. Naquela noite, enquanto fechava o restaurante, Miguel correu até ela segurando um papel. Olha isso, mamãe. Era uma mensagem de um grande crítico gastronômico, elogiando sua comida e prometendo uma visita em breve. Marta sorriu, com os olhos marejados. Ela não apenas sobreviveu. Ela venceu. E sabia que aquele era apenas o começo. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. O restaurante estava sempre cheio, as reservas se acumulavam e Marta mal conseguia acreditar na transformação de sua vida. O crítico gastronômico cumpriu a promessa e apareceu sem aviso. Sentou-se em um canto discreto, observando tudo. Marta, sem tempo para nervosismo, fez o que sabia de melhor. Preparou um prato que carregava sua história, sua luta e sua identidade. Quando o crítico terminou a refeição, chamou Miguel até a mesa e disse apenas: "Sua mãe tem mãos de ouro." A crítica foi publicada na semana seguinte e se espalhou rapidamente. Marta se tornou um nome respeitado na gastronomia local. Grandes chefes visitavam seu restaurante, querendo provar seus pratos e conhecer a mulher que desafiou todas as adversidades. Convites para entrevistas começaram a chegar, e sua história virou símbolo de resistência e superação para muitos imigrantes que sonhavam com uma vida melhor. Mas a vitória não veio sem desafios. Com o crescimento, surgiram novas dificuldades, a necessidade de expandir, gerenciar melhor o tempo e até lidar com propostas de investidores que queriam transformar seu pequeno restaurante em uma rede. O medo de perder sua essência a consumia. Numa noite, enquanto fechava o caixa, Miguel puxou sua mão. "Mamãe, por que você está preocupada? Você já venceu uma vez. E sempre me disse que quem cozinha com amor nunca perde." Marta sorriu, abraçando o filho. Foi então que decidiu o próximo passo. Em vez de abrir uma rede impessoal, investiria em um segundo restaurante, mas dessa vez, criaria um espaço para outros imigrantes como ela. Pessoas talentosas, mas que nunca tiveram oportunidade. Assim, sua vitória não seria apenas dela, mas de muitos. E assim, o ciclo se completou. O que um dia foi dor e humilhação, agora se transformava em esperança para tantos outros. E Marta, que antes era vista como uma simples cozinheira indesejada, agora era uma inspiração, uma empresária respeitada, acima de tudo, uma mãe que nunca desistiu. E não esquece de deixar o like. Isso me ajuda demais a continuar trazendo histórias incríveis como essa. E se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo.